Durante toda essa semana vamos trazer mulheres que inspiram outras mulheres. E você sabia que desenvolver alguns hábitos pode te levar ao sucesso? E assim, você quer saber também qual que é o seu propósito de vida e saber desenvolver uma relação mais saudável com os outros? O nosso bate-papo de hoje é sobre esse assunto no nosso quadro Mulheres que Inspiram. E quem está com a gente hoje é a Michele Costa, que é criadora da comunidade Mulheres que Inspiram Brasil e já impactou muitas vidas através do seu testemunho e vai contar um pouco pra gente como é esse processo, não é mesmo, Michele? Porque é um pouco detalhado, né, Michele? Seja muito bem-vinda, viu? Muitíssimo obrigada, é um prazer imenso estar aqui, é um prazer representar as mulheres e estar junto com essas gigantes aqui simplesmente maravilhoso. E assim, eu já quero desejar e dizer para você muitíssimo obrigada por vocês, pelo convite e aqui a gente vai falar de coisas super importantes. Eu acredito que tem muito para acrescentar e a gente gosta, né, Michele? Eu tenho certeza disso. Michele, já começa explicando pra gente. Existem muitas mulheres hoje que ainda questionam porque ainda não descobriu qual é realmente o verdadeiro propósito delas, de cada uma? É a pergunta que eu mais recebo. É a pergunta que eu mais recebo nos treinamentos que eu faço, nos atendimentos que eu faço. Michele, qual é o meu propósito? Só que quando a pessoa entende, ela acha que o propósito ele vai ser encontrado, é realmente muito desafiador, porque ela passa a percorrer uma jornada e dificilmente ela vai encontrar, porque eu costumo dizer que o propósito ele está dentro da gente, ele nasce conosco. Então, quando a gente procura ele fora, raramente a gente encontra. Exato. Porque nós somos o propósito. Então, eu acredito que cada um de nós... Eu tenho um versículo que ele impactou muito a minha vida, tá em Jeremias 1:5, e ele diz, né, que antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Olha que lindo. Eu te remi. Ou seja, Deus coloca em nós habilidades, capacidades que cada um é único. Sim. Não existe ninguém igual a ninguém. Então, de repente, a gente começa a procurar o nosso propósito em diversos lugares. E isso gera, assim, uma frustração. Por quê? Porque a gente não está buscando efetivamente o autoconhecimento, porque quando a gente busca o autoconhecimento, tanto na parte natural quanto na parte espiritual, o que acontece? A gente se conecta com a fonte, né? Exatamente, a gente se conecta com a fonte, né? Então, enquanto mais próximo nós estamos da fonte, mais próximo nós estamos do nosso propósito. A gente fala sobre isso também, essa questão de fonte, mas a gente também pode relacionar com as oportunidades também, Michele. Muito. E as oportunidades mesmo que aparecem na nossa vida, elas são construídas por nós mesmos. Sim, elas são construídas por nós, mas cada um tem uma história. Então, quando nós acessamos essas histórias, elas acabam que trazendo muitos, de repente, prejuízos. Por quê? Porque cada pessoa foi criada de uma forma, em um ambiente, né, que ela recebeu informações. Então, não é cognitivo. Muitas vezes é emocional, ou seja, eu sei o que eu preciso fazer, você sabe o que você precisa fazer, você vem toda vez para cá, você faz o seu trabalho, ou seja, é cognitivo, você entende. Só que algumas áreas da nossa vida, elas podem ser prejudicadas por conta da questão emocional. Exato. Então, quando a gente não trata essa questão emocional, que são as nossas raízes, a gente acaba que muitas vezes deixando de acessar essa parte tão importante que é a busca, né, pelas realizações e o sucesso. E a forma de pensar também, Michele, ela pode guiar também para a forma de fazer também. Totalmente. Totalmente. Porque é uma mecânica. Então, eu logo penso, né, sinto
expresso. Então, a minha comunicação, ela não é somente verbal. Exato. A minha comunicação, ela tem em todas as áreas. A minha roupa comunica, o meu modo de sentar se comunica, o meu modo de gesticular se comunica. Então, tá realmente aliado àquilo que eu penso. E esse pensamento, ele tem uma construção, né? Então, por trás do pensamento gera-se um sentimento. Exatamente. E é aí que estão as travas emocionais. Exato. E Michele, agora vamos agora pro lado dos hábitos, assim. Existem alguns hábitos que podem levar as pessoas ao sucesso? Existem hábitos, porque assim, nós somos, na verdade, corpo, alma e espírito. Então, isso precisa estar em congruência. Se eu lido somente com uma parte, que seria o meu corpo, não trabalho o meu espírito, não trabalho a minha alma, que são as emoções, vai ficar algo faltando. Então, eu preciso trabalhar todas essas áreas, né? Para que eu possa obter, para que eu possa chegar no sucesso. Lembrando que sucesso é muito relativo, né? Cada um tem uma forma, cada um tem um entendimento do que seria o sucesso, de enxergar o que é o sucesso. Mas nós fomos criados, eu acredito, né? Que nós fomos criados para viver de uma forma plena. Então, quando nós trabalhamos todas essas áreas, desenvolvemos habilidades, né? Existem pontos fortes, existem pontos negativos. Então, quando a gente descobre quais são os sabotadores, nós conseguimos neutralizar e trabalhar para que a gente possa chegar àquele objetivo que a gente tanto sonha. E Michele, quais seriam hoje os piores sabotadores, assim, daquela realização profissional? Muito tá ligado ao que eu acho que o outro pensa ao meu respeito. Ou seja, a opinião dos outros e não a nossa própria opinião. Sim, até mesmo porque muitas pessoas são escravas disso, né? Elas têm medo, elas travam, elas não se desenvolvem porque elas morrem de medo de achar o que o outro tá achando. Exatamente. É aquela questão do controle. Muitas vezes a gente quer controlar muitas situações, inclusive controlar aquilo que o outro pensa, o que é impossível, não é mesmo? Então, quando a gente acaba aqui tentando gerar todo esse controle excessivo, a gente acaba aqui tendo aí uma frustração imensa e não consegue desempenhar aquilo que a gente tem de bom para oferecer. E reconhecer também as nossas falhas, Michele, é muito importante, não é? Porque é uma forma da gente aprender com elas, não é? Não só importante, como é a única forma. Exatamente. Porque assim, aquilo que você não conhece, aquilo que você não tem o conhecimento, como você muda? Como você faz para mudar aquilo que você não conhece? Aquilo que você ainda não identificou. Então, quando a gente identifica uma falha e reconhece, a gente acaba aqui tirando o peso, né? Porque muitas pessoas têm medo de errar. E a gente precisa desconstruir isso. Exato. Porque enquanto mais rápido eu erro, mais rápido eu volto para a rota. Exato. Certo? Então, a gente precisa tentar desvincular essa questão do erro, porque o erro ele faz parte. Agora, depende do jeito que nós enxergamos o erro. Se a gente enxerga como uma coisa, um peso, que também está ligado às nossas raízes, né? Desde criancinha, vou citar um exemplo muito tranquilo, muito claro, que eu tenho certeza que você já ouviu ou você já presenciou, é quando a gente recrimina uma criança e ataca o caráter dela pelo que ela fez. Então, a gente imprime nessa criança o medo de errar. Ela passa a ter medo. Então, assim, logo eu não posso errar porque eu não vou ser querida. Então, atinge a vida adulta. Atinge a vida adulta, exatamente. Então, quando eu digo que a maioria dos nossos problemas, eles estão lá na origem, lá na infância, é a mais pura realidade. E quando a gente trata a nossa criança interior, é assim que a gente consegue desenvolver. Que delícia! Ai, Michele, que bate-papo gostoso! Que delícia poder estar te recebendo aqui no Banho de Mulher, principalmente nessa semana, né? Aproveitando também o outubro, né? Que a gente fala tanto, mas tanto das mulheres aqui, de conscientização do Outubro Rosa. E essa semana a gente trouxe todos os dias, as semanas, as mulheres que inspiram outras mulheres. Eu tô muito feliz de poder te receber aqui, viu? Muito obrigada.
a honra que eu sinto em estar aqui com você e dividindo um pouquinho do que mudou a minha vida, do que mudou a minha trajetória e o quanto isso pode ajudar tantas pessoas. Ah, que bacana. Muito obrigada. E volte, viu? Pode ter Vai certeza. voltar. Obrigada. Obrigada, viu, Michele?